Episódio 1000 de One Piece. Quem diria, hein? Quem diria? Todos nós diríamos, porque a obra é longa mesmo, o mangá já passou do capítulo 1000, já estava mostrando que iria passar do capítulo 1000, então, eventualmente o anime chegaria nesse ponto, mas impacta a gente, né? Quando finalmente chega. Pessoal, esse é um vídeo extra que me dá muito orgulho de trazer para vocês, porque é um material muito rico. Eu vou estar aqui contando a minha experiência com o anime. A gente começou a fazer vídeo review do anime desde o episódio 618. É muito episódio. Além disso, eu quero falar para vocês uns destaques narrativos, pegar tipo cenas marcantes, as top 10 cenas marcantes. Vamos falar da narrativa daquelas cenas e no momento posterior, o Mitch da Sakuga Brasil vai vir com muitos comentários técnicos sobre a história da animação de One Piece. Então, em qualquer lugar que você for, eu não estou falando de Brasil não, eu estou falando do mundo. Qualquer lugar que você for no mundo, você talvez não encontre um material tão rico quanto esse. É por isso que eu fico muito feliz em planejar e enviar um conteúdo desse tipo para vocês. Vamos curtir? Mas antes eu te peço um negócio. Dá like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, se inscreve no Oblu e ativa o sininho para não perder as vindouras notificações e confere a nossa grade de programação para essa semana. Muita coisa, né, gente? Confere aí o que já rolou e tu pode ter perdido e também confere o que ainda está por vir. É uma das semanas mais ricas em conteúdo aqui no Oblu, tanto em quantidade quanto em qualidade. Agora, vamos embora falar das top 10 cenas mais marcantes. Antes, um comentário geral sobre os 1000 episódios, né? Quando a gente vê os episódios que adaptam East Blue, a gente percebe aquele caráter mais animação dos anos 90. Tanto é que existem boas Sakugas ali, até que sim, mas elas são meio que descartáveis. A animação começa a ficar pegada mesmo durante a saga Alabasta, né? E aí pegando Little Garden, Drum e o próprio arco Alabasta. E aí se segue insano em Skypiea, Water 7 e Enies Lobby. Só que a partir daí, ali na meiota de Thriller Bark, que começa, né, aquele problema de ritmo que perdura até hoje, porque o One Piece é um anime de caráter semanal e não por temporada. Mas aqui a gente reuniu 10 Sakugas e eu vou comentar cronologicamente a jornada de Ruffy, pegando como referência essas cenas marcantes, muitíssimo bem animadas. Confere só, vamos para a primeira. Gomu Gomu no Storm no Ruffy vs Crocodile. Gente, realmente é um dos momentos narrativos mais marcantes e aí vocês percebem aquilo que eu disse. A animação pode ter um problema de ritmo, pode ter muito momento conservador, vários muito bem pensados porque tem muito diálogo, muito momento de conversa, mas quando é necessário ter uma ótima animação para um momento marcante, tá aí. E o Gomu Gomu no Storm ele é muito simbólico. Primeiro, a gente vê o Ruffy vencendo um Shichibukai. E o nosso parâmetro era Mihawk, o Jinbe que tinha soltado aquela fera chamada Arlong no East Blue. E aí, quando você chega na grande rota, o primeiro grande vilão do Ruffy é o Crocodile. E ele derrota o Crocodile no round 3, mas derrota. E o Gomu Gomu no Storm, pô, significa tempestade, que traz chuva. Tudo aquilo que Alabasta precisava, no meio daquele drama, daquela guerra civil, manipulada, orquestrada pelo Crocodile e a Baroque Works. Então, que momento de One Piece, que momento do Ruffy. Gomu Gomu no Golden Rifle, no Ruffy vs God Enel, o confronto derradeiro. Esse é um baita momento. O God Enel, na minha opinião, ele não é um vilão carismático. Ele tem um jeitão meio qualquer coisa. Mas a gente não pode negar o nível de ameaça do poder dele
enquanto um logia da eletricidade. E aí é muito interessante toda aquela parada do Ruffy ser o predador natural dele, já que o Ruffy tem um poder de borracha. Mas essa cena, ela não é poderosa apenas por conta do Ruffy vencendo o God Enel. É por conta de todo o subtexto do sino de Shandora ecoando, o Mont Blanc Cricket vendo ali a prova de que o seu ancestral, o Mont Blanc Norland, estava certo, tinha um tesouro na Ilha do Céu, ninguém acreditou nele, foi motivo de chacota, mataram, executaram o Mont Blanc Norland, e quando aquele sino ecoa, também é um sino da esperança, né, em Skypiea, e também é um sino que mostra o poder dos fatos históricos, né. Então o Ruffy trouxe fatos para todo mundo com o badalar daquele sino. É uma cena muito poderosa e que privilégio poder falar de Skypiea aqui. Não pulem esse arco, jamais! Gomu Gomu no Jet Gatling Gun no Ruffy vs Robiruti, né? O golpe derradeiro. Essas 3 primeiras Sakugas são bem golpes derradeiros, né? E esse momento é meio duvidoso, porque ele é de muito hype. Mostra toda a determinação do Ruffy pela Robin, pelo Sop. Não estamos no inferno, dá pra ver o céu azul lá em cima. E ele se levanta, se enche de esperança, de motivação e vence o Robiruti. Finalmente, que até aquele momento estava se mostrando um rival, né, um antagonista implacável. Mas por que é que eu digo que é um momento meio duvidoso? Porque aqui é a primeira vez que eu vejo o protagonismo no roteiro. Porque o Ruffy levou uns bons Rokuougan do Robiruti e ele ainda conseguiu levantar. O cara já tava desmaiado, já tava descansando, véio, já tinha entregado pra Deus. E ele ainda consegue levantar. E aí quando ele levanta temos o Jet Gatling Gun, que foi muito bem animado. Tudo nessa cena foi incrível. E são esses momentos de catarse, através das animações de One Piece, que fazem a gente continuar a assistir o anime, por mais que tenha um probleminha de ritmo e pá. Shish Son Son do Zoro aplicado no Kuma. Note que eu não falo em Zoro versus Kuma, porque esse momento, ele não é bem um momento de batalha, de luta, ele é mais um momento narrativo para a construção de mais uma camada do personagem Roronoa Zoro. E isso tudo culmina no nada aconteceu. E, gente, é absurdo o Zoro tendo esse movimento de proteger o bando, proteger o Ruffy, proteger o seu capitão, querendo enfrentar o Bartolomeu Kuma. A galera já deu tudo de si para vencer mais um Shichibukai. A gente falou no nível de dificuldade, esse parâmetro Shichibukai, né, com o Crocodile. Os caras vencem o Gekomori e ainda tem o Kuma e o Zoro decide pra cima sozinho, sem condições de vencer, mas ele foi, e que momento bem animado. O soco de Ruffy no Tenryubito em Sabaody. Gente, a maioria dos fãs de One Piece amam esse momento no anime, a transição pro preto e branco. O nível de animação realmente é absurdo para aquele soco que simboliza tanto. Esse soco que o Ruffy dá, ele talvez comunique muito mais sobre o que é o One Piece do que qualquer outro soco que ele já deu em qualquer vilão mais forte do que o São Carlos, né? O nome do Tenryubito em questão. Porque o One Piece, a grande mensagem de One Piece é a batalha contra a opressão, né? E o Ruffy aqui escolhe se posicionar. Porque quando o Ruffy se posiciona, quando ele toma um lado, ele tá fazendo a diferença. E são princípios que eu puxo muito para fazer o All Blue do jeito que ele é. E nota que esse soco ele não tem um Gomu Gomu no Pistol, Gomu Gomu no Bullet, Gomu Gomu no qualquer coisa. É um soco simples, potente, mas que quebra o símbolo de opressão. Portgas de Ace sendo libertado em Marineford. Eu falei que não ia ter apenas momentos de versus aqui. E é um baita momento, porque é muita coisa envolvida. Desde que o Ace é derrotado pelo Barba Negra, você fica bastante aflito
E aí você descobre que ele tá preso na maior das prisões do mundo de One Piece, Impel Down. O Ruffy descobre através de um jornal na Ilha das Mulheres, decide resgatar o seu irmão na prisão, desce 6 andares, mas chegou um pouquinho atrasado, tem que subir tudo de novo num baita Prison Break, tem boa parte de Marineford, 80% de Marineford acontece até esse momento que é o grande objetivo dos últimos arcos de One Piece, resgatar o Ace. E como é bonito, né, a liberdade. A gente vê aqui no sentido mais prático, não tanto simbólico. Então o Ace tá livre e ele que tava ali, né, tipo cinzas, né? Enquanto ele tava nas algemas, eram cinzas. E aí quando ele se liberta, vem a faísca e vem aquele fogaréu, aquele incêndio todo. É muito bonito você ver como o Ace, ele tá aceitando, que no primeiro momento de Marineford ele tava a contragosto, vendo todo mundo ali, se arriscando por ele, mas aí ele compra aquela ideia de, pô, é minha liberdade, é minha galera, meus amigos, meu irmão, vamos pra cima. Ruffy detonando um pacifista em Sabaody, parte 2, pós-time skip, o Ruffy mostrando o quanto ele voltou poderoso depois do seu treinamento com o Rei. O cara treinou o hack do armamento, hack do rei, hack da observação, tudo que é tipo de hack, treinou o seu fruto. E quando a gente vê essa sequência, né, do Ruffy detonando um pacifista fácil, que deu um trabalhão pro bando na parte 1 de Sabaody, a gente sente uma segurança, aquela segurança de que o Ruffy pode encarar o novo mundo. O Ruffy sempre teve um bando bastante diferenciado. Você pega pela fama do Zoro no East Blue, quando o Sanji aparece, você já vê que ele é muito forte. Então já ali no East Blue ele tinha um bando diferenciado e vai entrando mais uma galera bem forte, né, como a Nico Robin, o Frank no bando, mas ainda assim não era suficiente. Então dá um alívio, né? Pô, o Ruffy conseguiu. Vamos bater de frente com a galera de mais alto nível agora. E aí vem do Flamengo, etc. Gear Force. A primeira aparição do Gear Force em Dressrosa. Gente, isso é um momento muito impactante. É tipo, é aquele evento na vida que você lembra onde tava. Eu lembro que eu tava com Lucas Homem, um brother meu, lá no Rio de Janeiro, junto também com o Felipe Dias, o Felipe Monte, o tradutor oficial do mangá de One Piece, e a gente surtou vendo a aparência do Ruffy no mangá. Meu Deus, como é que isso vai ser animado? E foi animado da melhor maneira possível, fazendo menção a Gomu Gomu no Mi, aquele tracejado, né, o grafismo da Akuma no Mi vindo pro corpo do Ruffy, e ele ficando bombadão no anime, as onomatopeias virando sonoplastia, né? O gank do barulho, do impacto, do hack do armamento, que é mole porque o Ruffy é de borracha, e é muito imponente. Na aparência do Ruffy, você compra muito a ideia de que, pô, o cara realmente evoluiu e o Doflamingo agora vai ter trabalho. Sanji versus Ruffy em Whole Cake. Um dos momentos mais dramáticos do mangá. Whole Cake é um dos meus arcos preferidos de One Piece. Muito se deve por conta do drama que o Sanji vive. E essa animação ela é muito absurda no golpe do Sanji, mas ela vem num momento muito importante. Num momento de simbologia também. Esse não é nada sutil, porque o Ruffy, ele não dá nenhum golpe no Sanji durante essa luta. É mais o Ruffy tancando os golpes do Sanji. E quando aquela luta toda acaba, né? O Ruffy eventualmente fala que o Sanji é que saiu mais ferido daquela situação. Porque ele chegou ao extremo de ter que sentir que era necessário bater no capitão para tentar afastá-lo. E a gente sabe que aquilo não afastaria o Ruffy. Porque ele tem muita fé nos seus companheiros. É incrível demais, né? Então é entender o lado do Sanji. E o anime deu uma exagerada, né? O Sanji vai até o céu. Não tem isso no mangá, não. É um pulo alto. Mas aí no anime ele vai até o céu, né? O anime hipervaloriza certas sequências. Mas a animação como um todo
é muito linda, muito fluida e merecia, o momento mereceu muito. Nitoryu Oden Tougen Totsuka no Oden vs Kaido, no clímax do flashback do Oden, esse homão. Aqui no All Blue eu exerço, querendo ou não, uma figura de liderança por estar sendo o porta-voz das nossas análises. A gente constrói debates, eu através dos vídeos, vocês através dos comentários, e para ser uma figura de liderança responsável, querendo trazer aquela quantidade e qualidade de conteúdo que a gente tem aqui no canal, eu me inspiro muito em 3 personagens de One Piece especialmente. Claro que a gente aprende lição de vários deles, mas Luffy, Roger e Oden é que me inspiram para ser o que eu sou para vocês. A relação capitão-comunidade. E o flashback do Oden é maravilhoso. Que homem, a maneira como ele ama e a maneira como ele trata os seus companheiros, os bainhas vermelhas, o seu povo. O país é o povo. A sua família, a curiosidade que ele tem. Às vezes a gente critica uma criança por ela ser curiosa demais. Curiosidade é bom, gente. É a vontade de aprender, é a vontade de explorar, né? E o mundo é nosso. E o Oden, ele carrega tudo isso, aqueles ideais de liberdade de um One Piece. E aí quando você vê ele lutando contra o Kaido, num dos momentos mais marcantes de todo o One Piece, porque é ele batendo de frente contra aquela atual ameaça do tempo presente. E você vendo como é que o Kaido ganhou a cicatriz, todo o poder do Oden, a experiência que ele teve. Porque uma coisa é, o Oden já nasceu muito forte. E tudo que ele estava passando em um ano foi deixando ele cada vez mais forte. Mas imagina o nível do cara por ele ter passado experiências com o bando do Barba Branca e com o bando do Roger. E aí ele volta para o Wano com essa bagagem toda e manda esse Tougen Totsuka. Então, realmente é um dos melhores momentos. Agora, vocês vão conferir os comentários técnicos do Mitch sobre a história da animação de One Piece nesses 1000 episódios, com cenas para ilustrar aquilo que o Mitch tá falando. Gente, segue o No Mitch, tá? E segue a Sakuga Brasil. Todos os links para vocês conferirem mais análises técnicas da animação japonesa estão aí na descrição, tá bom? Fiquem aí com o Mitch agora. E aí pessoal do All Blue, eu sou o No Mitch da Sakuga Brasil. Eu tô aqui toda semana falando com vocês sobre os aspectos técnicos dos episódios de One Piece, e dessa vez eu tô aqui a convite do Matheus para poder participar desse especial do episódio 1000 do anime. Inicialmente, eu ia falar sobre 10 cenas marcantes em questão de animação pro anime, relembrando alguns dos bons momentos dos arcos que tivemos em One Piece, mas teve uma mudança aqui e ali, e eu resolvi falar sobre 2 animadores que marcaram história em One Piece e que praticamente animaram boa parte das 10 cenas que eu ia citar aqui. Atualmente, One Piece tem muitos animadores, e isso fica refletido na grande qualidade da animação que a gente vê toda semana. Mas, no passado, existiam poucos animadores que eram responsáveis pelos momentos mais marcantes da série, e existem 2 animadores que realmente fizeram história nesse aspecto. Um deles talvez não seja tão conhecido por vocês, mas ele é o Katsumi Ishizuka. Ele começou em Logital e desde então ele fez boas coisas pro anime. Começando por Alabasta, lá ele animou o final da luta entre Luffy e Crocodile, aquele momento que o punho do Luffy ele consegue transpassar a areia do Crocodile e lá ele consegue vencer o primeiro Shichibukai que ele enfrentou. E também existiram outras grandes cenas marcantes que o Katsumi Ishizuka foi animando, até porque essa não é a única finalização de luta do Luffy que ele animou várias outras, como é o caso do final da luta entre Luffy e Enel, que o Luffy ele usa aquele Gomu Gomu no rifle com a bola de ouro na ponta, e ele acerta o Enel e no fim ele ainda acerta o sino junto. Aquela grande cena marcante é outra cena animada pelo Katsumi Ishizuka. Seguindo mais adiante, de forma cronológica, ele também animou o final da luta entre o Luffy e o Usopp. Aquele soco seco que, apesar de ser tão simples, diz tanto em questão dramática. Então é aí outro momento marcante que Katsumi Ishizuka esteve envolvido e que ele animou no arco de Water 7. E mais um pouquinho adiante, ali no arco da CP9, o Katsumi Ishizuka ele animou o final da luta entre Luffy e Lute, aquele momento que o Luffy levanta e usa a metralhadora de borracha para poder derrotar o Lute de uma maneira épica, uma maneira inesquecível, se aproveitando de um slow motion ali para criar um impacto realmente
gigantesco. Então é outro grande momento que o Katsumi Shizuka ele animou ali em One Piece. E não para por aí, o Katsumi Shizuka ele esteve envolvido em muitos outros grandes momentos marcantes de One Piece, em outros clímax. De memória aqui eu consigo citar o final da luta do Luffy vs Katakuri, onde Katsumi Shizuka teve participação ao lado de outro grande animador. Também teve um momento onde o Luffy aplica o primeiro golpe contra o Kaido, ainda na forma dragão, naquele momento de fúria do Luffy. É outro grande momento. E já que estamos em Wano, né, já que a última cena que eu citei foi de Wano, a gente pode citar aqui duas cenas fantásticas de Wano que o Katsumi Shizuka participou, que é a cena do Zoro derrotando o Kamazou, né, que depois a gente descobre ser o Killer. É uma cena extremamente épica, uma cena com uma animação incrível e que muitos dentro da comunidade de fãs de animação consideram ser uma das melhores cenas de One Piece, porque realmente é uma cena que impressiona bastante. E a outra cena, o Katsumi Shizuka também teve envolvido uma outra cena marcante, né, que existem várias cenas, essas não são as únicas, ele animou diversas cenas. Eu tô querendo aqui pegar as marcantes, é a cena do encontro do Barba Branca com o Roger, onde eles fazem aquele impacto, aquele clash. Com certeza, se vocês se recordam, é uma cena magnífica, que todo mundo na época bateu palma, postou no Twitter e adorou. Então o Katsumi Shizuka, ele realmente é uma das peças que tá em One Piece até hoje, e que foram de grande importância no passado, em um momento onde não tinham muitos animadores para assumir os grandes momentos em si, mas que atualmente ele não precisa mais fazer sempre as mesmas coisas. Ele sempre tá envolvido com o anime, sim, ele sempre tá animando uma cena marcante ali e aqui, mas ele não tem essa necessidade mais de estar sempre ali fazendo as coisas, porque atualmente existem outros grandes animadores. E o outro animador que também marcou a história em One Piece que eu gostaria de falar é o Naotoshi Shida. Esse talvez seja mais conhecido por vocês, até porque ele teve uma grande participação na franquia Dragon Ball, então ele já é famoso faz muito tempo. Ele é freelancer, ele não é contratado da Toei Animation, mas tá sempre ali pela Toei Animation, animando aqui e ali. E o One Piece não foi diferente. Ele começou a participar do anime lá no arco da CP9, bem ali no momento final da luta entre o Luffy e o Lute. Ele esteve lá fazendo animação e tudo mais, e desde então ele se tornou uma das peças mais características dentro do One Piece. Ele tem uma animação que é bem bastante fácil de identificar. Quando a gente olha para uma animação do Naotoshi Shida, normalmente a gente vê bastante fluidez, uma fluidez tão fluida, né, que chega a ser bastante rápido na tela. Parece que tá tudo passando muito rápido, mas isso é devido a toda a fluidez que ele acaba botando na animação dele. A gente consegue também ver muitos rodopios, e quando eu quero falar rodopios, é literalmente redemoinhos da tela. Você vê que os personagens estão sempre girando para um lado ou para o outro, então isso é algo muito característico dele. Ele também adora fazer animação de efeitos, a gente sempre pode ver coisas assim. Geralmente ele bota um brilho, que é bastante característico também dele. Então, quando a gente olha para uma animação do Naotoshi Shida, a gente sabe que foi o Shida. Mesmo se você não souber o nome dele, você sabe que foi do mesmo animador. Então isso foi um dos fatos que fizeram ele ser bastante conhecido até hoje. E o Shida, ele animou algumas cenas, fora de ordem cronológica, tá? Bastante marcantes em One Piece. E uma delas, com certeza, tá no coração de todo mundo. É o momento que o Luffy usa o Gear 4 pela primeira vez. A transformação ali é bastante visceral, é bastante enigmática no momento, mas é muito bacana também, porque a gente tem aquela noção de que é algo monstruoso vindo aí. Então é a primeira vez que o Luffy usa o Gear 4, o Shida estava envolvido. E ainda nessa vibe de transformação, até porque o Shida adora transformação, a gente teve outras cenas onde ele animou, como é o caso do Snake Man, onde ele também animou toda a sequência de transformação do Luffy pro Gear 4 Snake Man, que também é uma cena bastante incrível. A cena dos irmãos do Sanji se transformando no arco de Holy Cake também é dele, é uma cena muito longa, são quase 2 minutos de pura animação fluida de transformação, é uma cena insana. Na época movimentou bastante a comunidade de animação, porque realmente o pessoal ficou doido com aquela cena. A cena do Sanji se transformando recentemente em um ano, usando o traje da Germa, também foi animada por ele. Ele realmente adora animar transformações, então é algo que a gente sempre acaba vendo nas animações do Shida em si. Mas ele também fez outras participações fantásticas no anime, como é o caso do encontro entre o Kizaru e o Rayleigh, onde eles se enfrentam ali em Sabaody. Também tem outro grande momento, que é a cena onde o Ace se solta, né, e ele tá ali com o Luffy, com toda aquela animação de fogo de fundo. É outra cena bastante marcante do anime. Ainda em Marineford também, o encontro entre o Marco e o Kizaru, eles lutam ali e o Marco dá uma bica na cara do Kizaru. Então realmente é outro momento muito marcante. O pessoal adora ficar relembrando. Esse pessoal aí que adora ficar comparando o poderzinho de personagens de One Piece. E também existem outros grandes momentos de finalização de luta. Assim como o Ishizuka também animou várias finalizações de luta do Luffy, a gente também vê o caso aqui através do Naotoshi Shida. Por exemplo, a sequência final da luta entre o Luffy e o Kaido, onde o Luffy é derrotado, foi animada pelo Naotoshi Shida. É uma cena que ele animou com todo primor, todas as características dele estão nessa cena. Se você visualizar essa cena novamente, você vai conseguir notar
essas características do Shida. Existem várias outras sequências marcantes pro anime de One Piece. Atualmente ele não tá muito ativo no anime, mas ele continua aparecendo de vez em quando. Naoto Shida e o Ishizuka foram peças fundamentais nesses 1000 episódios de One Piece para que o anime pudesse ter grandes cenas marcantes bem animadas. Hoje em dia, existem vários outros animadores, como eu citei, mas no passado, eles com certeza marcaram a história. Eu agradeço profundamente o Matheus por ter me convidado para participar desse especial. Sempre fui fã do All Blue, desde adolescente já falei isso pra ele, e ter a oportunidade de estar aqui, podendo auxiliar de alguma forma, é realmente muito engrandecedor pra mim. Então eu agradeço pela oportunidade e obrigado por todos que assistiram até aqui. Gente, apoiem este homem. Sigam o Mitch, sigam a Sakuga Brasil nos links que estão na descrição, porque, véi, merece demais. Eu fico muito feliz em poder proporcionar essa qualidade de conteúdo, e a qualidade nesse vídeo específico vem muito por conta da contribuição do Mitch, porque é um fato. Ninguém aqui precisa aprender inglês ou francês para estar consumindo um conteúdo de qualidade de One Piece. Vocês têm aqui no All Blue, velho. Então me dá muito orgulho de trazer um conteúdo desse para vocês. E pessoal, a comemoração do episódio 1000 vai além. Tá saindo uma série de pôsteres para cada Mugiwara, com uma imagem do Mugiwara e o seu nome com letras destacadas em vermelho. E na ordem em que esses pôsteres foram sendo lançados, a gente pode ler OP Filme Soon. Na data desse vídeo ainda faltam 2 pôsteres para o Chopper e para Nico Robin, mas deve completar aí a palavra Soon. Então em breve teremos um novo One Piece filme, naquela qualidade do Strong World, do Z, do Gold, do Stampede. Eu sei que alguns encaram como filler de luxo, eu encaro assim, mas é sempre bom você ver um filme de One Piece, uma baita animação, repleto de Sakugas, que a gente ilustrou tanto aqui. Então, eu espero que vocês tenham curtido esse conteúdo. Se você curtiu, procura apoiar o All Blue e compartilhar esse vídeo. Galera, olha esse vídeo aqui que o All Blue trouxe, tá bom? Eu garanto que é um dos melhores materiais em homenagem aos 1000 episódios de One Piece internet afora. Beleza? Comenta muito. E ó, vai ter análise do episódio 1000 normalmente no domingo, tá bom? Normalmente com aquele caráter especial, né? Comenta muito e até a próxima.